Que é o sistema endócrino? O sistema endócrino ele é constituído por glândulas, que são órgãos feitos no tecido epitelial, e eles vão produzir hormônios, que são secreções liberadas na nossa corrente sanguínea, com função regulatória das nossas células-alvo. Por que se chama células-alvo? Porque basicamente cada célula ela vai ter o seu hormônio específico para poder agir. Aqui nós temos algumas das nossas principais glândulas: o hipotálamo, a glândula pineal, a hipófise. O hipotálamo ele é responsável pelo equilíbrio das funções internas do nosso corpo com o meio ambiente. Temos a glândula pineal, que ela é responsável pelo nosso ciclo biológico, aquela glândula que ela entra em ativação quando estamos dormindo. Temos a hipófise, que ela vai ser basicamente uma glândula mãe, onde ela vai mandar hormônios para outras glândulas poderem funcionar. Temos a tireoide, que vai ser responsável pelo nosso metabolismo energético. Ela que vai definir quando vamos reservar energia, gastar energia. Temos o timo, que ele é responsável pela produção de linfócitos, que vão agir no nosso sistema imunológico. Temos as glândulas suprarrenais, que estarão localizadas acima dos nossos rins. E essas glândulas suprarrenais, elas vão agir na regulação de algumas substâncias do nosso corpo, como, por exemplo, sais, vitaminas, água. Temos o pâncreas, que será responsável pela regulação de glicose no nosso sangue. E temos o ovário e o testículo, que serão duas glândulas responsáveis pela produção de hormônios sexuais. Aqui no próximo slide temos uma demonstração de como funciona essa interação entre o hormônio e a célula-alvo. Podemos observar um hormônio aqui, a insulina, entrando em contato com o receptor na célula-alvo. E podemos observar que antes dela encontrar o seu receptor, o canal de glicose ele estará fechado. Ou seja, não poderá entrar uma molécula de glicose na célula enquanto a insulina não estiver em contato com seu receptor. Após a insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas, entrar em contato com a célula-alvo, o canal de glicose ele irá se abrir, podendo então entrar várias moléculas para dentro da célula. Temos aqui também o feedback ou retroalimentação, que é basicamente um sistema de gangorra. Lembra da hipófise que eu te falei? Então, a hipófise ela vai produzir o hormônio TSH para a tireoide, e com esse hormônio, a tireoide ela sofrerá uma ativação, e com essa ativação ela irá produzir os hormônios T3 e T4, são os hormônios responsáveis pelo nosso metabolismo celular. É basicamente um sistema de gangorra. Vamos ver aqui, por exemplo, vamos fingir que meus braços são gangorras. Se a produção de T3 e T4 estiver muito alta, vai ocorrer uma inibição do hormônio TSH, produzido pela hipófise. E ao ocorrer essa inibição do hormônio TSH, ele irá parar de produzir, a hipófise irá parar de produzir o TSH, e ao parar de produzir o TSH, os hormônios T3 e T4 eles irão diminuir de quantidade. E a partir do momento que a quantidade começa a diminuir, o hormônio TSH começa a crescer de novo. Tá vendo? É basicamente um sistema de gangorra. Vamos ver ali, ó, tá produzindo muito TSH. E quando começa a produzir muito TSH, já começa a produção de T3 e T4 novamente. Quando a produção de T3 e T4 está muito alta, a produção de TSH já está lá embaixo. Tá vendo? Vai fazendo um movimento de gangorra. Bom, nessa parte da apresentação do seminário eu vou falar sobre a hipófise, o hipotálamo, a tireoide e a paratireoide. Aqui eu separei, pelas glândulas onde elas estão situadas. Na cavidade cerebral a gente tem na região do diencéfalo o hipotálamo e a hipófise,
e as demais glândulas que eu vou falar agora, tireoide e paratireoide, que estão mais situadas perto da região do pescoço. Bom, a hipófise ela é dividida em duas partes, né? A gente divide ela em adenohipófise e neurohipófise. A adenohipófise é a única parte da hipófise que ela produz, né, hormônios. A neurohipófise, ela armazena hormônios que são produzidos no hipotálamo. E assim, ele também secreta quando o corpo precisa. A adenohipófise, ela produz esses hormônios que a gente pode ver, o adrenocorticotrópico, o tireotrópico, o folículo estimulante, o luteinizante, o somatropina, o somatotropina e o prolactina. Bom, o primeiro, né, o adrenocorticotrópico, ele pode ser chamado também de ACTH e ele estimula, né, as glândulas adrenais a elas secretarem um hormônio glicocorticoide que ajudam no controle hídrico. Então, a gente tem isso como base de que a gente pode chamar a hipófise, né, como a glândula mãe, porque ela estimula, através dos seus hormônios, a outras glândulas, né, secretarem hormônios para as suas determinadas funções. Por exemplo, esse primeiro, ele estimula as glândulas adrenais a produzirem os glicocorticoides para o controle hídrico. No tireotrópico, que também pode ser chamado por TSH, ele atua, né, na glândula tireoide, aumentando o metabolismo. O folículo estimulante, que também é conhecido como FSH, ele atua nos folículos ovarianos e na espermatogênese, ou seja, né, ali na gametogênese, na formação de gametos. O luteinizante, que ele pode ser conhecido também como LH, ele atua né, nas gônadas, ou seja, quando ele atua no ser masculino, na produção de andrógenos, testosterona, e no ser feminino, né, ele atua ali na ovulação. O hormônio do crescimento, também conhecido como somatotropina, ele está relacionado, assim como o seu nome, né, na questão do crescimento. A sua falta, ela causa o nanismo, a sua excessividade causa o gigantismo durante, né, a fase de crescimento. Caso o ser ele seja adulto já, e após isso ele começa a ter algum distúrbio que tem o aumento da somatotropina no seu organismo, ele pode vir a ter acromegalia, que é o aumento do corpo, mas sem um aumento dos ossos acompanhando. E também temos a prolactina, que é um hormônio, né, que ele atua na produção do leite e na produção da progesterona. O hipotálamo ele é responsável pela produção da ocitocina e da vasopressina. A vasopressina é também conhecida como ADH e a ocitocina como o hormônio do amor. A ocitocina ela é produzida pelo corpo feminino durante o parto, né, porque ajuda na contração uterina, na amamentação também, né, na contração dos seios das glândulas mamárias, e também atua, né, nessa questão do vínculo, do afeto. Então, o feto e a mãe têm um grande vínculo de afeto graças a essa produção grande de ocitocina. E também a ocitocina está relacionada ao prazer. A vasopressina é um hormônio antidiurético e ela também está relacionada à vasoconstrição, que é isso que faz com que o fluxo sanguíneo, né, a pressão aumente. Temos a tireoide, né, que ela produz dois hormônios, na verdade 3 hormônios, né? A tiroxina, que é o T4, e o triodotironina, que é o T3.
E aí, a disfunção disso causa ou hipotireoidismo ou hipertireoidismo, né? O hipo, né? Ele é a falta do metabolismo, né? O metabolismo mais lento, e o hipertireoidismo já é o contrário, é um metabolismo mais rápido, então a pessoa ela cansa mais fácil. No caso do hipotireoidismo, as pessoas elas costumam se sentir mais fadigadas, comem pouco e engordam muito porque não conseguem, né, o metabolismo dele não consegue fazer com que aquele alimento vire energia. E a gente tem a calcitocina, que é um hormônio que ele atua no direcionamento do cálcio, né, do sangue para os ossos. Então, a pessoa que ela tem uma disfunção na tireoide, ela vai ter uma fraqueza no osso, nos ossos, né, porque provavelmente vai ter o cálcio mais em excesso no sangue do que nos próprios ossos. E por fim, a paratireoide, né, que são um par de glândulas, né, localizadas atrás da tireoide, que eles secretam um hormônio chamado paratormônio, que faz o contrário, né, da nossa calcitocina. Se a calcitocina direciona o cálcio do sangue para os ossos, o paratormônio ele direciona o cálcio dos ossos para o sangue. E é isso. Oi, Rose, e oi também para qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Eu vou falar dos adrenais do pâncreas, da glândula pineal e do timo. Bom, os adrenais, que também podem ser chamados de suprarrenais, eles estão localizados acima dos rins e ele é dividido em duas partes, a parte externa e a parte interna. A parte externa é chamada de córtex, também podendo ser chamada de corticais, e a parte interna é de medula, também podendo ser chamada de medular. Produzidos dois hormônios, os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Os glicocorticoides é responsável pelo metabolismo de carboidratos e também funcionam como um anti-inflamatório. Já os mineralocorticoides, eles são responsáveis pela regulação de sódio e potássio no nosso corpo e também pela retenção de água. Por que essa regulação de sódio e potássio é importante? Porque facilita o processo osmótico nos capilares, consegue fornecer melhor a água às células. Bom, no córtex também é produzido um hormônio chamado cortisol. Ele é responsável por mobilizar reservas energéticas. Por exemplo, quando a gente acorda, é ele que fornece a energia ao nosso corpo, mesmo estando em um longo período sem ingerir algum nutriente, alguma comida. Bom, na medula, a parte interna dos adrenais, nela é produzida dois hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina ela é liberada, ela é produzida em situações de risco, mesmo que seja um risco consciente. Ou seja, situações inusitadas, situações sob pressão, situações de risco em que nos sentimos em perigo, mesmo que seja um perigo que não tem problema. A adrenalina ela nos causa aumento da frequência cardíaca, ou seja, a taquicardia. Ela aumenta também a nossa atenção, a gente fica mais atento ao ambiente que a gente se encontra, à situação que a gente se encontra, e aumenta também a nossa taxa de glicose, porque aumentando a taxa de glicose vai aumentar a quantidade respiratória, aumentando a quantidade respiratória vai ser produzido mais ATP, e sendo produzido mais ATP vai nos fornecer mais energia, por isso que a gente também fica hiperativo nessas situações, etc. A adrenalina também ela melhora a circulação na musculatura, por questões evolutivas. Por exemplo, prepara o nosso corpo para a situação de luta ou fuga, por isso que a gente também sempre quer se movimentar, se mexer. E a noradrenalina ela regula a pressão, ela age junto também com a adrenalina. Falando agora do pâncreas, que é um órgão glandular e também uma glândula mista, pois além de atuar aqui no sistema endócrino, atua também no sistema digestório, formando os ácidos pancreáticos, que vão ser responsáveis por produzir o suco gástrico no nosso estômago. Bom, no pâncreas existem ilhotas pancreáticas, que também podem ser chamadas de ilhotas de Langerhans.
Essas ilhotas elas vão liberar dois hormônios muito importantes. O primeiro hormônio é a insulina, que é produzido por células beta, e o segundo hormônio é o glucagon, que é produzido por células alfa. Falando de forma bem geral, a insulina diminui a taxa de glicose no nosso sangue e o glucagon aumenta a taxa de glicose no nosso sangue. Falando agora de forma mais específica, o que é que realmente acontece? Quando há uma elevação, quando atinge um limite de glicose no nosso sangue, de miligrama por decilitro, há um estímulo pancreático às células beta e uma inibição das células alfa. Essas células beta, então, vão liberar a insulina, vão produzir insulina, e essa insulina vai armazenar essa glicose no fígado, no músculo ou nos adipócitos, que são células lipídicas. E essa glicose ela vai ser armazenada também em forma de glicogênio, vai ocorrer uma síntese dessa glicose. Quando há pouca glicose no nosso sangue, acontece o efeito contrário. As células beta são inibidas e ocorre um estímulo das células alfa. Essas células alfa, então, vão produzir o glucagon, que vai fazer a hidrólise do glicogênio, liberando assim glicose na corrente sanguínea. Ficando assim um equilíbrio. Uma doença que é muito conhecida e ocorre por influência do pâncreas é a diabetes, especificamente a diabetes mellitus. Só pelo nome já dá para fazer uma relação de mel, mellitus, de doce, adocicado. O que é a diabetes mellitus? O que ela causa? Ela é a alta dose de glicose na nossa urina, o que não pode acontecer, porque o que isso significa? Significa que a glicose passou pela cápsula nefrídica nos nossos rins, e isso não pode acontecer, não pode passar a glicose nessa cápsula. Então, tem tanta glicose que a glicose conseguiu chegar até a urina, conseguiu sair na urina também. Bom, existem dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que é por influência genética e é uma doença autoimune também, é um distúrbio, onde as próprias células do corpo começam a atacar o órgão, começam a atacar o pâncreas, de forma que ocorre uma falência pancreática, não produzindo mais insulina. Então a pessoa fica dependente da injeção de insulina para sempre. Geralmente, essa diabetes tipo 1 ocorre antes dos 20 anos. Tem também a diabetes tipo 2, que não é mais uma influência genética, é mais uma predisposição a ter diabetes. Ela é acionada por maus hábitos ao longo da vida, como o sedentarismo, má alimentação. Geralmente acontece depois dos 40 anos e não é uma doença autoimune. O tipo 2 não é autoimune. O que acontece é uma resistência das células à insulina. Tem tanta glicose no sangue que as próprias células começam a rejeitar a insulina, começam a criar uma resistência. Então a pessoa tem que fazer uso de remédios, mudança na rotina e etc. Agora eu vou falar da glândula pineal, que é uma glândula encontrada no cérebro, onde ela tem várias funcionalidades, várias funções, age também em vários órgãos, mas uma dessas funções é produzir o hormônio melatonina. O hormônio melatonina ele é responsável pelo nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano é responsável pelo nosso relógio biológico. Ele regula a hora de dormir e a hora de acordar. Uma outra função também que tem a glândula pineal é uma função hormonal e também produz células de defesa. Bom, e por último, finalizando a minha parte, eu vou falar do timo, que é uma glândula encontrada no tórax. Ela é uma glândula linfócita e ela é mais desenvolvida em crianças do que em adultos. Em adultos, ela é uma glândula com ação vestigial, ela não tem ação. Ela é mais desenvolvida em crianças porque as crianças estão em formação do sistema imunológico, por isso ela é sempre mais desenvolvida em crianças. O timo, ele também produz dois hormônios, a timosina e a timopoetina. Esses hormônios eles são responsáveis pelo crescimento e pelo desenvolvimento dos músculos.
Bom, então é isso e a gente fica por aqui. Oi, gente! Agora eu vou falar sobre o fígado, rim, coração e estômago. O fígado tem diversas funções no nosso organismo, e entre elas é a sua atuação no sistema endócrino. Ele produz a somatomedina, que é uma resposta ao hormônio de crescimento, o GH. Tem um importante papel no crescimento e no desenvolvimento da musculatura. Já os rins produzem a renina e a dihidroxicolecalcifenol, que estimulam o córtex das glândulas adrenais, regula a pressão arterial, ocorre também a absorção de cálcio, os ossos vão fazer essa absorção e aí vai ocorrer a calcificação dos ossos. Coração. O coração libera o que a gente chama de fator natriurético, que vai atuar nos rins, aumentando a excreção de sódio e também regulando o volume da urina. E por fim, o estômago. Ele atua no sistema endócrino na produção de gastrina, que é produzida nas paredes estomacais. E é esse hormônio que vai estimular a produção do suco gástrico. Então, gente, agora eu vou falar aqui um pouco para vocês de algumas glândulas que compõem o sistema endócrino. Vou começar aqui pelo duodeno, que é um órgão que também está pertencendo ao sistema digestório. Então já dá para saber aqui que muitos dos hormônios secretados por ele vão ter funções digestivas, certo? Então vamos lá, a gente vai começar aqui pela secretina, que vai ser um dos três hormônios que vai ser secretado pelo duodeno. Ele vai ter a função de produzir, né? Vai estimular, vai produzir o suco gástrico, a colecistocinina, que vai estimular a produção da bile e de enzimas pancreáticas, e o hormônio enterogastrina. Vale lembrar que esses três juntos aqui, a principal função deles três vai ser inibir a movimentação do estômago, certo? Vou falar para vocês aqui dos testículos, certo? O órgão reprodutor masculino. Então, ele vai secretar aqui o hormônio da testosterona, que vai dar ao homem características masculinas, certo? Como engrossamento da voz, pelos pubianos e em outras partes do corpo, mas principalmente engrossamento da voz e pelos pubianos, na região pubiana. E a espermatogênese, como o próprio nome já diz, meio que seria a origem do espermatozoide. Então é ali que começa a fase reprodutiva do homem, certo? Por volta dos 12 anos. Então, agora eu vou falar aqui para vocês do ovário, o órgão reprodutor feminino. Esse órgão ele vai secretar dois hormônios na corrente sanguínea da mulher. O primeiro é o estrógeno, ele vai dar a elas características femininas. A principal vai ser a menstruação e o crescimento da mama, né? A origem da mama, a formação da mama, com acúmulo de gordura e também o acúmulo de gordura na região do quadril, certo? Ele também, esse hormônio, ele vai ser responsável pelo crescimento do endométrio. O que é o endométrio? É a porção interna do útero, certo? Esse crescimento ele serve para receber o óvulo fecundado. Sem esse crescimento não seria receber então o óvulo fecundado e assim não seria possível ter a gestação, certo? O outro hormônio secretado aqui pelo ovário, por esse órgão reprodutor, vai ser a progesterona, que vai ter relação direta com a gravidez. Porque esse hormônio aqui, quando a mulher estiver grávida, ele vai manter o endométrio desenvolvido, certo? Então, depois do tempo da gestação, ele volta ao normal. Então, ele vai ter aqui a sua quantidade aumentada significativamente no período da gestação. Por fim, eu vou falar aqui para vocês agora da placenta, que logo no início da placenta, certo? Quando o embrião estiver desenvolvido, vai secretar na corrente sanguínea feminina esse hormônio que eu vou chamar de XGC. Esse hormônio vai ser responsável por manter a gravidez, certo? Manter todo o tempo ali da gravidez, a gestação. Por quê? Porque ele vai estimular a progesterona. Estimulando a progesterona, eu vou ter um aumento desse hormônio
Logo, eu vou ter o endométrio desenvolvido por todo esse período, certo? Então aqui vai acontecer um ciclo aqui. Isso aqui vai ser um ciclo.